muitíssimo bom dia, telespectador da TV Candidez. É com muita satisfação que nesse momento nós estamos de volta, através da TV Candidez, trazendo hoje nosso grande amigo Everton. Everton atualmente é o presidente da Casa Maria de Nazaré. Everton tem um compromisso enorme com o trabalho da evangelização da criança. Bom dia, Everton. Bom dia, Vicente. Bom dia aos telespectadores da TV Candidez e da nossa região, porque nós sabemos que a TV Candidez hoje tem uma expansão regional. Tem, muito. Então, é com grande alegria que nós nos encontramos aqui para podermos conversar e confabular os ideais da doutrina espírita, né, à luz de Jesus, voltados para a evangelização da criança, do jovem, Os jovens, da família, a evangelização espírita. O Everton veio trazer para nós, então, essa temática de suma importância. Eu gostaria que vocês todos pudessem realmente aproveitar o máximo possível da nossa conversa. Everton, a primeira pergunta é o seguinte: o espírito, quando vai reencarnar, qual a utilidade dele passar pelo estado da infância? Bem, a gente vai confabular aqui, Vicente, os ideais da doutrina espírita. Então, para aquele que está ouvindo o programa, que não é espírita, ou que tenha, talvez, uma necessidade de conhecer mais profundamente a doutrina, que tem, às vezes, receio, vergonha, talvez escutou alguém na internet falando, né, que espiritismo não é de ordem divina, né, que é de outras ordens, aqui, para economizar no vocabulário, a gente vai entender que nós, os espíritos, passamos pelo estágio da reencarnação como um modelo e uma forma de aprendizagem. E a infância ela vem contribuir nesse mecanismo. Por quê? Porque naquele momento da infância, e tem uma pergunta aí logo na sequência que eu ia falar disso, a infância, ela é um momento em que, temporariamente, ali do 0 aos 7 anos, aproximadamente, Sim. é apagado da criança, momentaneamente, eu vou falar de uma forma mais simples, é apagado da criança a sua trajetória espiritual para que os pais, ou os responsáveis, ou a sociedade como um todo, né, todos nós, né, possamos contribuir numa repaginação de novos ideais, de novas conquistas, de novos fatores educacionais, para que aquela criança possa ter, naquela nova trajetória, naquela nova proposta reencarnatória, um novo direcionamento à luz do Cristo, na direção do Cristo. Muito interessante. Olha só a importância. Isso. Então, a criança de 0 a 7 anos, e a própria psicologia fala disso, eu não vou entrar nesse detalhe porque não é da minha alçada técnica, certo, mas nós sabemos que a psicologia já traz informações nesse sentido. Sim. De que 0 a 7 anos é fundamental o cuidado com a criança no aspecto educacional, principalmente a educação espiritual. Olha só. Everton, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? O espírito, sim, porque a bagagem dele, Vicente, não é apagada. A bagagem, a condição daquele espírito, os valores, os hábitos, a inteligência, tá certo? É uma construção. É uma bagagem do espírito. Porém, na infância, como eu falei na pergunta anterior, na nossa continuidade aqui, na infância, ele tem ali tolhida as situações para que ele possa aprender. Portanto, o espírito, por exemplo, ele já aprendeu a escrita, ele já aprendeu a fala, ele já aprendeu a caminhar. Mas na questão do livro dos Espíritos, dentro do capítulo da infância, o que vai mostrar lá? Que o espírito, ele aprende naquele novo corpo novas habilidades. Interessante, porque nesse momento também é facultado a estes responsáveis, pais, sim, os progenitores, os professores, os avós, né? Você que é avô de 7. Então é facultado naquela idade ali a possibilidade de desenvolver novos valores, de fazer corrigendas. Então nós temos aí um modelo social que às vezes pode contradizer com essa necessidade do espírito. Mas o espírito, ele não perde o que ele tem, sim, as suas conquistas da sua trajetória. Porém, ele ganha uma oportunidade de reformular através da infância e do
esquecimento temporário. Agora eu quero colocar uma questão importante Sim. que está no livro dos Espíritos. Porque a criança, ela vem nessa condição de fragilidade, os bebês, as crianças lindas, né, de cabelos cacheados, né, aquela meiguice toda, aquilo é uma forma de atrair o nosso magnetismo para a fragilidade da criança, para que a gente também se condoa com essa fragilidade e possa gerar o magnetismo do cuidado. Por quê? Porque dentro do conceito de reencarnação, à luz da doutrina espírita, nós podemos estar ali com uma criança que, num passado espiritual, foi um desafeto. Um algoz mesmo. Sim, ou alguém que nós desvirtuamos de natureza qualquer. Então ele vem naquela condição, e isso é benefício divino a nosso favor e a favor de todos, para que essa candura, essa meiguice da criança possa afetar, no sentido de gerar afetividade em nós. Então, o pai, né, compra um berço, ou ganha o berço. O enxoval. Então, é um acontecimento na vida daquela família, um acontecimento espiritual, o nascimento da criança. É prazeroso demais. Agora, há circunstâncias, Vicente, que isso é um desafio. Com certeza. Então, às vezes, a criança vem, há pessoas que abandonam as crianças. Sim. Então, isso não é um planejamento de ordem divina. O planejamento de ordem divina, ele vem para a construção e realinhamento dessas necessidades espirituais. Mas talvez nós mudamos de ideia, talvez nós não temos estrutura para isso. Mas o espírito, ele não perde, não. Agora, ele vem numa condição de ser moldado ali do 0 aos 7 anos. Como diz um grande autor espiritual, criança é como argila mole que a gente modela. Exatamente. Mas olha as mãos de quem modela. Agora, a gente modela com usos, com hábitos, com comportamento. Então, eu queria falar aqui do culto no lar. Importante. O culto espírita no lar. É claro que o culto espírita no lar com a criança, gente, eu não vou ali pegar um livro, uma Bíblia, que inclusive pode ser usado uma Bíblia, pode, mas não? Nem tanto, né? Segregando. Agora, a gente não vai ali pegar um livro para uma criança, a gente vai fazer um desenho, vai fazer uma brincadeira, uma construção didática para que o culto seja agradável para a criança. Motivador. Exatamente. Então a gente vai ter esse cuidado. Toda a nossa fala hoje, Vicente, ela vai dizer do cuidado que a gente tem para com a criança, para que ela possa entender Jesus na condição de modelo e guia. E se nós, os encarnados, temos esse cuidado, você imagina a espiritualidade para conosco. Nossa, muito profundo. O Everton, André Luiz, nos seus livros Missionários da Luz, capítulo 13, sobre a reencarnação de Segismundo, diz na nova experiência até que ele atinge os 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado. E também no livro E a Vida Continua, no capítulo 11, Ernesto Fotini, diz o seguinte, que a passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, aos 7 anos de semi-inconsciência, no ambiente fluídico dos pais. É como se fosse uma espécie de uma hipnose. Como que é isso? O que acontece? Quando nós estamos aqui, quando a gente fala de doutrina espírita, Vicente, a gente fala de uma abertura para um projeto divino que nós, os encarnados, muitas das vezes desconsideramos. Quem não é espírita, então, às vezes desconsidera ainda mais. E às vezes passa desapercebido. Existe uma realidade espiritual. A nossa reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório é feito por espíritos de uma ordem divina, com uma inteligência maior do que a nossa. Sempre maior. Com um preparo espiritual maior do que o nosso. Então isso quer dizer o quê? Que dentro do processo de magnetismo, se eu sou um espírito encarnado e eu tenho uma situação para resolver com você, qualquer situação, Sim. Pode ser um projeto profissional, para nós trabalharmos juntos aqui no plano material, pode sermos confrades espíritas e levar o espírito para demais pessoas. Então isso gera em nós um magnetismo. Dentro do seio familiar, os ajustes são mais sérios, são de ordens mais delicadas. Então esse magnetismo, ele ocorre por leis divinas, por natural, por afinidade. Muitas das vezes essa afinidade ela é construída
por desejos de amor ou às vezes a falta dele. Porque o ódio também vincula as pessoas. Então esse magnetismo aproxima. A reencarnação dentro da família, ela vem consolidar esses ideais na direção do Cristo. Então, muitas das vezes, um algoz, um pai que vem numa condição reencarnatória de pai, ele às vezes acolhe aquele que foi algoz, ou para quem não está entendendo, aquele que foi inimigo. Por que muitas das vezes o pai discute com o filho na família? Eu vou falar discussão, usar um termo mais brando, mas existem situações delicadas de conflitos que chega à separação de família, até mesmo a levar ao fim da vida do outro. Por quê? Porque são ligações de naturezas feitas em outras ordens, em outros momentos das encarnações. Em outras existências. Em outra existência, bem colocado. Então a reencarnação ela é feita para a gente evoluir. E a gente vai fazer isso dentro da família. Então a família são, às vezes, espíritos que vêm ali com o objetivo do crescimento, do amadurecimento e de vencer. E nem sempre isso acontece numa única encarnação. Às vezes nós temos que voltar aqui de novo para refazer. Quantas vezes forem necessárias. Então aqui você está trazendo exemplos dentro da obra André Luiz que vai dar detalhes do processo. Sim. Detalhes do processo. Isso não quer dizer que toda a família seja igual. Concorda? A sua família tem as suas necessidades, a minha, eu sou pai de 2 filhos. Diferentes. 2 filhos que frequentam, Pedro já está mais velho, frequentou a evangelização, hoje frequenta grupo de jovens, que a gente chama de mocidade. Então a gente já tem esse envolvimento com o trabalho há décadas dentro da Casa Maria de Nazaré. Cada família tem a sua história, cada família tem a sua realidade, experiência e necessidade. Então, às vezes, o que está no livro ali não quer dizer que vai ser com todo mundo. Sim. Mas aqui dá uma noção do planejamento espiritual e do nosso compromisso e responsabilidade com a família. O que é a evangelização da criança na Casa Espírita? Olha, na Casa Espírita Maria de Nazaré, lá no bairro Esplanada, ali atrás do Senai, para quem é de Divinópolis, Vicente, nós estamos lá todos os sábados. Inclusive, a turma está lá agora fazendo encerramento das atividades do primeiro semestre. A evangelização espírita é a gente levar toda essa estrutura do conhecimento do Evangelho, conhecimento de Jesus, vamos falar assim, para quem não é espírita. Então, é levarmos todo o conhecimento doutrinário, evangélico, cristão, para as crianças de determinadas idades. Lá dentro da Casa Maria de Nazaré, o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, nós levamos com idades divididas, uma equipe preparada, trabalho com música, trabalho com passe, trabalho com a família. Nós não trabalhamos só com a criança, trabalhamos com a família, com os pais. E tem atividades que acontecem antes da evangelização, durante a evangelização e pós a evangelização. Então é amplo demais. É um trabalho amplo, é um trabalho de décadas, feito a várias mãos, correto? E é um trabalho em que nós ensinamos para a criança sobre Jesus em todas as idades. E fazemos isso junto com a família. Olha só, isso é importante. Porque o trabalho não é só a evangelização da criança, também do adulto. Exatamente. E aí nós temos, nesse processo, todas as idades. E como é um trabalho da família, não é um trabalho só de pai e mãe. Porque nós sabemos que a família hoje tem um modelo diferente. Antes era pai, mãe, filhos, cachorro e um periquito, né? Vamos falar assim. Hoje não. Hoje, dentro do modelo social atualizado, com as diversas demandas da sociedade, a família hoje ela expõe novos modelos. E nós acolhemos a todos. Olha só. Nós acolhemos a todos. Então, por que eu falo isso? Porque nós buscamos consolidar os laços da família espiritual. Isso que é importante. Os laços da família espiritual. E lá nós nos reconhecemos uns com os outros. Lá tem avós que levam os netos, tem pais que levam os filhos, tem mães. Então, tem um conjunto de pessoas. Hoje nós temos lá, num dia de trabalho normal, entre jovens, crianças e pais e famílias, e biblioteca funcionando, nós temos hoje um conglomerado de 100 pessoas. Olha só. Num sábado à tarde. Rigorosamente, a partir das 4 horas até as 18 horas, temos uma atividade semanal. Todo sábado, atividade no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, você já está convidado. Leve os seus filhos, leve os seus netos, leve os seus vizinhos, leve os seus amigos. Atividade de evangelização da Casa Espírita. Lá terão
inúmeros trabalhadores para poder te receber. E é referência, viu, gente? Amigos da TV Candidez, a Casa Maria Nazaré, eu sou testemunho, é uma casa de referência em todo o nosso movimento espírita. Não estou aqui menosprezando as demais, estou aqui salientando de que é um trabalho ostensivo, de uma organização plena. Ô Everton, qual que é a faixa etária, então, das crianças para a gente poder conduzir a evangelização? Olha, lá hoje, Vicente, é até um assunto que pode gerar um pouco de polêmica, mas hoje nós tratamos com crianças que já estão no plano espiritual, no ventre da mãe, de 0 até os 13 para 14 anos. Que a partir dessa idade, de 14 anos em diante, nós já tratamos como mocidade, que é o grupo de jovens. Então, os meninos estão aí de 14 para 15 anos, 16, ingressando na mocidade. Mas de 0 até no ventre da mãe, de 0 até os 13, 14, nós tratamos como evangelização e temos atividade para lá. É porque a pergunta seguinte é justamente com relação mais ou menos a isso. O que é a evangelização de bebês? Não é assim meio contraditório, uma vez que a criança ainda não tem um desenvolvimento intelectivo suficientemente para assimilar as aulas? Ah, Vicente, lembra no início quando eu falei, é um assunto que eu gosto. Eu queria aqui ressaltar, lembrar das... Nós temos um trabalho hoje de evangelização de bebê na casa. E mães gestantes participam. Lembra quando eu falei, gente, no início da nossa fala, que às vezes nós ignoramos uma parcela da sociedade, que é a parcela espiritual? Lembra quando falou de Segismundo na pergunta anterior, do magnetismo? O espírito que hoje está com você, na condição de filho, ele já começou a conviver com você, a fazer os ajustes espirituais, talvez bem antes dos próprios pais reencarnarem. Então, quando o casal começa a namorar, quando o casal começa a namorar, e isso aqui, dadas as devidas particularidades, porque cada família tem um processo, cada família tem uma realidade espiritual. Mas quando o casal começa a namorar, para ser mais objetivo, quando o casal começa a namorar e isso tem de um cunho de seriedade, de compromisso com as necessidades e realidades espirituais, o que acontece? Já começam ali a formar o seio familiar. Olha só. O magnetismo já começa a se consolidar. Ele já existe. A simpatia, a antipatia, exatamente, tudo ali antes. Tudo ali antes. Então, quando a mãe e o pai começam a frequentar a casa espírita, mesmo nem sendo na evangelização, ele já leva aquilo que é Paulo que fala da nuvem de testemunhas. Ele já começa a levar as influências espirituais, os parceiros, os companheiros espirituais que irão compor a família. Olha só. Então, o que acontece? Então, na evangelização de bebê, nós entendendo isso, valorizando isso, a criança que está no ventre hoje da mãe, ela tem um espaço lá na evangelização de bebê, hoje exatamente com a Marília, que desenvolve, inclusive, com crianças atípicas. Nós temos um espaço para isso, um desenvolvimento para isso. Porque o corpo da criança pode ter, momentaneamente, determinados limites, mas o espírito não. Interessante. Entendeu? Então, o espírito pode estar limitado temporariamente por causa de uma questão do corpo, de idade, de situações atípicas, mas o espírito ali está absorvendo o aprendizado. E um fator importantíssimo, a companhia espiritual nesses ambientes. Olha só. A espiritualidade amiga, numa casa espírita que leva a sério o trabalho da evangelização, assim como nas reuniões mediúnicas sérias, o convívio dos amigos espirituais sérios, na evangelização também. Então, por isso que nós estamos desenvolvendo um trabalho com evangelização de bebê, Vicente, porque no ventre da mãe, a criança já sente as impressões. O passe, as músicas, o ambiente. Exatamente. Resumindo, o ambiente. E detalhe, a criança, quando ela, no ventre da mãe, escuta a música, inclusive tem trabalho de ordem científica disso, a criança no ventre da mãe escuta a música, ganha ambiência com aquilo, quando ela reencarna, quando ela nasce, e ela, bebezinho, vai ter lá na evangelização, é um processo de continuidade, ela já identifica. Interessante. Ela já identifica. Embora, Vicente, isso requer cuidado, requer preparo. O trabalho de evangelização é um trabalho de voluntariado.
Lá não tem a necessidade de ter professores, educadores, psicólogos, mas na nossa equipe nós temos, porque são voluntários que vêm contribuir. Então há uma somatória da boa vontade com o conhecimento técnico-pedagógico, bem como com o conhecimento da doutrina espírita. É que eu queria te perguntar, como é que funciona então essa didática que vocês empregam? Elas são doutrinárias, são evangélicas, são recreativas, são brincadeiras? Como é que funciona? É um misto de cada coisa. Ah, sim. É um misto de cada coisa, dentro dos princípios e dos parâmetros da doutrina espírita. Ah, com certeza. Então isso é muito importante fazer, porque existe na doutrina espírita literaturas especializadas. Na Federação Espírita, na União Espírita do Estado de Minas Gerais, a União Mineira, existe uma literatura, existe pessoas envolvidas a preparar as casas espíritas. Olha só. Então, de vez em quando, e de quando em vez, em Divinópolis tem o que a gente chama de curso de evangelizadores. Na verdade, não é um curso, mas a gente chama de curso. Na verdade, é um momento em que a gente reúne para debater e construir uma melhor prática pedagógica da evangelização espírita, dividida por ciclos, por idades. E aí, às vezes, vem gente de toda a região de Divinópolis para poder participar do curso. Algumas vezes você já foi lá filmar para a gente, você já participou. Então, assim, existe um preparo, existe um cuidado, existe um zelo para com todo o processo. Isso não é feito aleatoriamente. Não. Então tem que preparar o evangelizador. Isso, exatamente. E quem está lá, mas queria falar também o seguinte, o preparo maior, Vicente, é o que é mais desafiador para nós, é a constância. Porque o preparo maior é você se permitir, num sábado à tarde de verão, abrir mão de um clube, do futebol, dos hábitos sociais para estar lá. É desafiador. É desafiador. Então esse é o preparo maior, porque é a sintonia, o desejo de fazer um trabalho sério. O Everton, na evangelização há alguma forma de segregação da criança aos postulados doutrinários ou o conceito de religião de forma ampla? Olha, Vicente, hoje na Casa Espírita Maria de Nazaré, eu vou falar daquilo que nos diz respeito. Nós investimos, inclusive nós estamos abrindo situações dentro das palestras, dentro da própria evangelização de não espíritas. Então, sim, para a pessoa ir conhecer, para a pessoa se sentir à vontade. Oportunidade. Tem determinados trabalhos na Casa Espírita, gente, que não é aberto para não espíritas. Tem determinado trabalho que a pessoa precisa ter um pouco de preparo para fazer. Um atendimento fraterno, uma palestra. Por exemplo, o expositor espírita tem que ter um preparo. O evangelizador tem que ter um preparo, tem que ter cultura espírita. Sim, sim. Certo? Agora, enquanto segregar, não. Hoje a Casa Espírita ela é aberta para todos. Para poder aproximar todos. Porque na direção do Cristo, somos todos um só rebanho e buscamos um só pastor. Agora, dentro da Casa Espírita, nós vamos falar de espiritismo, nós vamos falar de influência espiritual. Sim. Tá certo? Inclusive, usamos esses temas até para com as crianças. Sim. Porém, dado a devida condição e preparo para aquela idade. A faixa etária dela. Entendeu? Então, hoje nós não segregamos. Agora, pode ser, Vicente, como é um trabalho voluntário, como é um trabalho de construção, de preparo, pode ser que algumas situações, às vezes, ocorra de haver uma infelicidade, de uma pequena informação, um erro dentro da estrutura. Não é um trabalho perfeito. É um trabalho feito por nós, de voluntariado. Voluntários. Porém, é um trabalho sério, porque todos buscam se organizar, se preparar. Entendeu? Então pode ser que alguém, às vezes, foi numa casa espírita, ou foi até mesmo na nossa própria casa espírita, eu estou aqui falando de coração. Sim. Às vezes não se sentiu acolhido naquele momento. Às vezes o trabalhador, naquele momento, estava ali e não estava num bom momento. Então, é comum isso acontecer. Pode acontecer. Mas o nosso trabalho é sério, a casa está aberta, e eu peço que se por algum motivo a pessoa se sentiu não bem acolhida, às vezes a pessoa olha para olha para o Everton, e eu peço, não olha para o Everton, olha para a doutrina, olha para Jesus, para a gente poder caminhar junto. Então, o nosso trabalho é um trabalho sério e que visa acolher, e estamos sempre de portas abertas. Ô Everton, nosso programa já está chegando ao final dele. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, inclusive fazendo um convite aos nossos amigos telespectadores da TV Candidez para encaminhar os seus filhos para essa evangelização. Olha, é um convite que eu faço, Vicente, e ele é um convite que eu faço não só para quem frequenta a Casa Espírita Maria de Nazaré, porque a gente sabe que existem outras casas espíritas em Divinópolis e na própria região. Ah, sim. Existem trabalhadores muito sérios na nossa região,
no Centro-Oeste Mineiro. Então, eu convido a você, espírita, você simpatizante do espiritismo, até mesmo você que não acredita na doutrina, vá para conhecer, visite o trabalho da evangelização, procure o coordenador da evangelização, o presidente da Casa Espírita. Nós, do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, estamos lá. Agora nós estamos de recesso. Hoje entramos em recesso. Então, no mês de julho. Mas na primeira semana de agosto, nós já estaremos com a casa aberta para evangelização. Estou falando da evangelização. Sábado, às 16 horas até às 18. Ótimo. E fica na rua Mestre Rangel? Isso. Lá, número 31. 31. Tá certo? Mestre Pedro da Silva. Mestre Pedro Silva. Mestre Pedro da Silva. Ali, para quem é de Divinópolis, você vindo na direção da 1ª de Junho, em direção à Esplanada, atravessou o viaduto, vai ter lá o Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, atrás do Senai. Certo, Vicente? Está ali, todo sábado, de 16 horas até as 18, um trabalho para a família, voltado com o olhar da evangelização da criança, do jovem e do adolescente. Estamos todos, amigos, sinto-se todos convidados. É evangelização da criança, não é doutrinação das crianças. Viu? A proposta que esse trabalho da casa é fazer com que qualquer outra religião cristã faria também. Exatamente. O catecismo lá da Igreja Católica é aquilo que nós, lá no Centro Espírita, fazemos também. É a evangelização. É interessante, Vicente, porque nós estamos falando de cultura espírita. Sim, da cultura espírita. E é interessante porque a pessoa pode frequentar a casa espírita e ela não tem a necessidade de ser espírita. De ser espírita. Não. Absolutamente que não. Entendeu? Então é uma proposta aberta. Aberta. Até porque a realidade espiritual, ela é da própria natureza. O que eu estou querendo dizer com isso? Respirar é um ato natural. Sim. O espírita respira, todos. O católico, todos. O ateu, sim. O muçulmano, o umbandista, todos respiram. Então, as leis espirituais, ela é da natureza, ela não é dos espíritas. Então, o católico precisa conhecer as leis espirituais para que ele possa ser um católico melhor. Sim. E a mesma coisa, todas as outras religiões. Então, o espiritismo ele vem para contribuir com a humanidade. E a espiritualização da criatura humana, e não espiritizar. Exatamente. Bem colocado. Bem colocado. Exatamente. Então, isso traz uma naturalidade. Agora, se a pessoa quiser frequentar a casa espírita, com os horários, com os estudos, ótimo. Quiser aprofundar, ótimo. Seja bem-vindo. Temos uma literatura vasta, vários autores, a internet está aí para contribuir, correto? Mas fica o convite a todos os sábados às 16 horas, estamos lá com música, com violão, é muito com brincadeira, cantam. Entendeu? Com dinâmicas. Hoje reunimos todas as famílias no salão, tiramos todas as cadeiras, fizemos lá, no final servimos um lanche para confraternizar. É uma completa harmonia. E estamos todos lá de braços abertos, de corações a receber todos. Nós te agradecemos profundamente a sua presença no programa Nova Era. Esse programa ele é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP. E nós vamos trazer o Everton aqui de outras vezes para tratar também dos assuntos concernentes à evangelização do jovem, do adolescente, que nós chamamos de mocidade espírita. Exatamente. É o departamento da juventude. A gente vai trazer depois, outro sábado, para poder discorrer a respeito desse assunto. A todos vocês, amigos telespectadores, desejamos um bom sábado, um bom final de semana. Até a semana que vem, quando aqui, às 9h30 da manhã, estaremos de volta com o programa Nova Era, trazendo para vocês uma nova temática. A todos vocês, um bom dia. Obrigado.